Bom dia para você que está nos acompanhando. Chega mais. Este é o Minuto Bom Dia. Hoje, dia 25 de março de 2020. A gente está ao vivo com o Minuto Bom Dia entrando aí na sua casa. Seja de onde você esteja nos vendo, deixe o seu recado. Depois a gente manda um abraço a todos vocês. 10 horas e 33 minutos e o Minuto Bom Dia de hoje tem a presença especial de uma médica psiquiatra, a doutora Letícia Rossetti, que vai estar conversando conosco um pouco então aí sobre a importância das pessoas em um momento desse tão difícil, né, de pandemia, de isolamento social. Ela então estará conversando agora conosco ao vivo aqui pela TV Bom Dia para tratar então justamente desta questão de saúde mental. Bom dia, doutora. Quais então, eu começo lhe perguntando, né? A gente está vivendo um momento de isolamento social. Quais são os possíveis prejuízos para a saúde da mente para que as pessoas também não entrem em desespero e em pânico neste momento? Bom dia, Nathan. É um prazer conversar com vocês nessa manhã. Na verdade, nós temos vários prejuízos psíquicos em relação à questão do isolamento, mas nós podemos nos preparar para lidar melhor com essa situação, uma vez que ela é importante do ponto de vista de saúde pública. Importantíssima, na verdade, né? As pessoas elas podem se sentir muito ansiosas, com medo, com muitas frustrações, com raiva. As pessoas podem se sentir angustiadas, com insônia, com alterações assim da sua rotina, preocupações ruminantes sobre saúde. Profissionais da saúde, por exemplo, podem ter muito medo de contaminação, medo de levar a doença até seus familiares. Então, assim, a sorte de sintomas assim relativos a uma pandemia é muito importante. Assim, são muitos sintomas que podem acontecer com as pessoas assim no seu dia a dia. Muito bem, a gente enfrenta justamente com esta questão uma certa, quem sabe, histeria, mas muitas pessoas recebem, principalmente via WhatsApp, né, pelas redes sociais, elas estão recebendo fake news. É importante também as pessoas se informarem, mas a informação excessiva acaba prejudicando também, né, doutora? Em relação à informação, acesso a uma informação é uma coisa extremamente importante do ponto de vista de redução da ansiedade. Quando eu compreendo, eu entendo por que eu estou em casa nesse momento, qual que é a gravidade do impacto de uma decisão minha de sair para uma atividade que não seja essencial na minha vida, na vida de outra pessoa, isso me auxilia a tomar decisões mais coerentes. Então, é muito importante e essencial que as pessoas estejam bem informadas sobre o que está acontecendo, é essencial que elas entendam o porquê da necessidade de permanecer em casa agora. Então, é importantíssimo que durante o dia elas optem por alguns horários assim que elas realmente assistam os meios de comunicação para entender o que está acontecendo nesse momento hoje, né? Para entender a gravidade, para entender o porquê dessas escolhas, até para planejar então ações futuras, né? Quanto tempo eu vou ter que ficar em casa, ou assim, aquela minha ideia de organizar a minha rotina de uma forma vai ter que ser repensada, porque é importante permanecer assim nesse isolamento. O que não é legal é que as pessoas passem durante o dia inteiro vinculadas e conectadas, assistindo inúmeros vídeos ou vendo inúmeros dados que nem sempre são verídicos. Então, o que eu sugiro para as pessoas? Que elas se desconectem um pouco, que elas optem por alguns horários do dia para utilizar meios de comunicação mais fidedignos, como, por exemplo, a televisão, rádios ou até algum meio de comunicação que traga informações mais limpas e utilizem menos as questões da internet. Que elas divulguem, então, para os seus familiares e amigos informações que elas recebam, como, por exemplo, assim, como higienizar melhor uma casa, ou alguma mensagem de otimismo, alguma ideia criativa para lidar com o isolamento. E não repassem continuamente informações alarmantes, porque isso pode agravar um quadro depressivo ou ansioso de alguém que está recebendo essa mensagem do outro lado do celular.
Muito bem, são informações importantes para você que está entrando agora, acompanhando a programação do Minuto Bom Dia. A gente está conversando com a doutora Letícia Rossetti, ela é médica, psiquiatra, está falando das questões de isolamento social devido ao Covid-19. E doutora, esta é uma questão de quando as pessoas se isolam, é importante que elas não se isolam fisicamente, mas mantenham vínculos afetivos por meio de videochamadas, por exemplo, com seus familiares e mantenham aquele círculo de conexão humana que é tão importante, né? Nathan, tu falou agora de uma coisa muito importante, assim, o que a gente faz em casa para que a gente possa manter uma estrutura saudável mentalmente, assim. A conexão com outro ser humano ela é muito bem-vinda. Manter atitudes mais compassivas, manter atitudes mais otimistas, ser criativo na hora de se comunicar com uma outra pessoa, manter os vínculos afetivos, ligar para um amigo que você não conversa há tempo, conversar com seus familiares, ligar para as pessoas mais idosas que você conhece, para saber como está sendo esse período em casa. Isso tudo é muito importante. A gente tem que realmente repensar. Nós temos que repensar a nossa questão de vinculação afetiva. Eu acho que essa pandemia nos traz uma reflexão de como se dão nossos vínculos, de quanto eles são importantes, e realmente assim nós temos que manter isso ativo. Eu acho que é um momento importante, assim, é importante a gente ter uma rotina diária em casa. Os meios de comunicação estão falando muito a respeito disso. Que a gente acorde de manhã, que a gente tire o pijama, que a gente estabeleça uma prática de higiene pessoal, que a gente mantenha o sono adequado. Isso é muito importante do ponto de vista de saúde mental. Que a gente durma, que a gente acorde num horário estabelecido, que a gente mantenha horários de refeições e que também dentro dessa rotina nós tenhamos horários do dia que a gente disponibilize para conversar com outra pessoa de forma remota. Muito bem. E a parte da psiquiatria, a doutora, você como médica, pode falar um pouco mais sobre isso. Está havendo também uma questão de conexão e um auxílio, um suporte, eu diria assim, muito importante, por parte de médicos, psiquiatras e também psicólogos, que é a questão justamente de um auxílio online para essas pessoas que mais precisam, né? Como você pode nos auxiliar com esta questão também? Várias associações do Rio Grande do Sul, tanto de psicologia quanto de psiquiatria, têm se organizado numa força-tarefa de um suporte psicológico para as pessoas de forma remota, em que as pessoas tenham 15, 20 minutos de apoio durante o dia para conversar com algum profissional. Não são atendimentos clínicos, a gente não pretende medicar as pessoas nesse período, a gente não pretende fazer um atendimento de forma a fornecer receitas ou nada do gênero, não, é um suporte psicológico para que as pessoas tenham alguém com quem dividir suas angústias, de forma breve, mas consistente, assim, que tenha sempre alguém disponível para quando as pessoas se sentirem angustiadas. Organizado e brevemente vai ser vinculado. Muito bem. Outra dica que a gente pode dar, que eu pediria para a doutora dar às pessoas que estão nos assistindo, algumas pessoas têm transtorno obsessivo compulsivo, que é justamente a questão do toque, né? E com todas essas orientações relacionadas principalmente à limpeza, essas pessoas acabam fazendo atividades de rotina, mas de forma muito repetida, né? Como isso pode prejudicar também essas pessoas que têm esse transtorno, doutora? As pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, com rituais obsessivos de limpeza, elas, em geral, permanecem muitas horas do seu dia, principalmente os casos mais graves, em rituais de descontaminação. Com uma situação de pandemia, obviamente, essas pessoas podem piorar, porque daí a gente tem uma situação de realidade que reforça a minha fantasia psíquica de adoecimento.
Então, mas não só os quadros de toque, né? Essas pessoas realmente, em geral, independente de pandemia ou não, elas perdem muitas horas do seu dia em rituais de limpeza, tanto que muitos quadros são incapacitantes, as pessoas não conseguem exercer funções laborais, elas não conseguem manter uma rotina social, porque elas gastam esse tempo disponibilizado para essas atividades limpando, né? Ou fazendo algum outro ritual. Esses quadros podem piorar, como outros quadros psiquiátricos também podem piorar nesse momento. Quadros depressivos podem piorar, quadros ansiosos podem piorar, sintomas de pânico podem piorar. Então, a gente espera realmente que essa situação atual traga um grau maior de adoecimento no momento e futuro. Mas o que nós temos que fazer do ponto de vista de atendimento médico é sempre ter pessoas disponíveis para que essas pessoas possam encontrar alguém que as atenda nesse período, né? A gente tem que estar aberto a receber os nossos pacientes, mesmo em situações hoje de isolamento, em quadros de urgência eles recebam atendimento, e que ocasionalmente nós possamos conversar com eles de forma no telefone, ou como a gente está conversando aqui por videochamada. Os conselhos já liberaram esse tipo de atendimento para que a gente possa avaliar e diminuir as angústias dos pacientes que hoje não podem sair de suas casas. Doutora, uma outra situação, a gente não tem por enquanto perguntas, eu lembro para você que está nos acompanhando, quem está aqui na nossa tela é a doutora Letícia Rossetti, ela é médica psiquiatra e atende em consultório particular aqui no município de Erechim. Doutora, a minha pergunta vai relacionada justamente talvez a última notícia que a gente tenha no momento, que é justamente a questão da primeira morte confirmada por coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, uma mulher de 91 anos em Porto Alegre. Este é um público, né, e o público que a gente tem que está correndo maior risco justamente são os idosos. Como que nós, talvez mais jovens, podemos estar com um olhar um pouco diferenciado, um olhar de cuidado a estas pessoas? É interessante que essa infecção pelo novo coronavírus, ela aconteça mais na população idosa, né? De forma mais grave, na verdade, não aconteça mais. Ela atinge mais gravemente pacientes idosos, porque isso nos faz olhar mais para os nossos idosos e entender a importância social que eles têm, que a gente possa realmente cuidar dessas pessoas que são os depositários das nossas histórias. Como nós temos que olhar com respeito para essa população, não desvalorizando de forma alguma a vida dessas pessoas, porque observar essas pessoas, amá-los apesar das suas limitações, cuidá-los mesmo com frustrações que se tem, como por exemplo ao cuidar de um paciente com demência, ao cuidar de uma pessoa que já não consegue mais exercer todas as funções, pensando em pacientes já com alguma debilidade, e também aqueles que não estão com nenhum tipo de debilidade, pacientes idosos que estão bem, mas que têm uma função de trazer os netos, assim, histórias dessa família, né? Tudo isso se faz muito importante. Eu acho que é o momento da gente olhar e valorizar o idoso na nossa sociedade brasileira e na questão mundial. Com carinho, né? Muito bem, muito importante estas informações então da doutora Letícia Rossetti, médica psiquiatra. Eu já agradeço a sua participação aqui, doutora, e eu gostaria então que você deixasse um último recado a quem está nos acompanhando, né? Talvez uma questão de auxílio numa situação tão difícil quanto a Covid-19. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que estão em casa hoje em isolamento o seguinte: viva o momento presente. Tente se manter conectado numa questão de rotina. Mantenham-se ativos, acordem de manhã, tirem seus pijamas, organizem a sua casa, organizem os seus almoços, conversem com a sua família, sejam criativos nas atividades diárias, na conversa com as crianças, com os idosos. Utilizem o tempo
para repensar. Esse tempo ele pode ser utilizado até para a gente repensar aspectos da nossa vida, para organizar nossas finanças, para pensar como estão questões da nossa espiritualidade, atividades físicas, o que eu vou fazer após a pandemia? Quais são os meus planos, meus objetivos quando passar tudo isso? Utilize também o tempo para pensar um pouco a respeito da sua questão, da sua espiritualidade, as pessoas mais jovens que estão menos ansiosas, porque quem está muito ansioso não consegue fazer isso agora. Utilize o tempo, baixe algumas atividades do YouTube, faça meditações, e quem já tem uma crença espiritual, utilize um tempo para rezar, porque isso também alivia a ansiedade. E converse com quem está na sua casa e com quem não pode sair de casa, utilize os meios que vão ser disponibilizados pela televisão, dê acesso às pessoas, aos profissionais de saúde mental, liguem para os amigos, mas não saiam de casa. Entendam a importância dessa atitude para preservar vidas humanas. Obrigado novamente, né? A gente segue então aqui a programação do Minuto Bom Dia no dia de hoje, né? Um dia movimentado, tem bastante informações, logo mais a gente vai chamar um boletim informativo, né? Já está pronto, a gente pode chamar neste momento. Vamos conferir então, a gente tem atualizações do município, né, em relação ao Covid-19, informações importantes atualizadas, então, da enfermeira Luciana Grendene, né? E a gente traz o boletim informativo para você neste momento. Confira. Às 9h30 da manhã, a situação é a seguinte: nós estamos com 4 casos descartados, já veio o resultado do exame e estão não detectados, então descartados nesse momento. 3 casos que foram confirmados e ainda assim no período final de isolamento, e 6 casos aguardando o resultado de exames e também permanecendo em isolamento. Nesse momento, então, foram 13 casos notificados, são casos suspeitos, e nesse quadro que eu acabei de passar para vocês. Nesse momento, como está decretado no município um isolamento social parcial, é importante que as pessoas se resguardem para que nós não tenhamos um aumento no número de casos, que a gente consiga manter esses níveis baixos como estão no momento. Se a pessoa apresentar, houve uma mudança nos critérios de avaliação dessa pandemia que está correndo por aí. Até o dia 20, o que a gente estava observando? Viajantes, principalmente viajantes. A partir do dia 20, com a decretação de calamidade pública em todo o país, os critérios mudaram, então a situação é diferente. Então, se a pessoa apresentar sintomas gripais, inicialmente fique em casa, nós já estamos recomendando que fique em casa. Apresentou sintomas gripais e começou com febre. A unidade de referência nesse momento é a UPA, a gente normalmente chama de UPA, UBS Centro, ali na Rua Alemanha. Apresentou febre, falta de ar e sintomas respiratórios mais intensos, esse momento procuraria o hospital. Mas, a princípio, a nossa unidade de referência é a UBS Centro, para atendimento de sintomas gripais. Então, que a população procure, se houver a necessidade realmente, essa unidade, e ali será encaminhada para o hospital, caso seja verificada o agravamento desse quadro. Existe também o telefone que está sendo disponibilizado para orientações, que é o 3520 2140, que nesse momento é o telefone no município para orientações. Além disso, existe também o número 136, que é o número do Ministério da Saúde, que ele informa sobre todas as doenças. Ligando lá vai ser direcionado para qual é a sua dúvida. E além disso, o 150, que é o telefone do Estado, que também está passando orientações sobre a doença nesse momento. É importante que as pessoas entendam, nós estamos numa situação de prevenção, então ficar em casa, muitas pessoas dizendo, é bobagem, não tem por que fazer isso nesse momento. A gente entende que economicamente isso vai ter
consequências que a gente espera que não sejam tão graves, mas o que a gente está fazendo é um momento de prevenção. Então, que as pessoas procurem sair para o estritamente necessário. Por quê? Para evitarmos ter uma situação de calamidade realmente como está acontecendo em outros países. Muito bem, então está aí a confirmação, né, pela Luciana Grandene, ela que é enfermeira. Então, para você que está entrando agora, eu anotei os dados, então, que a enfermeira dispôs aqui. Então, lembrando, o Erechim, 4 casos descartados, 3 casos confirmados e 6 pessoas ainda que esperam o resultado do LACEN e estão já em isolamento social. Está aí, então, a informação atualizada, né, para esta quarta-feira, dia 25 de março. A gente segue a programação com o Minuto Bom Dia de hoje, então já indo ao site do Jornal Bom Dia, porque tem informação importante em relação a um caso que muitos moradores aí estavam preocupados, que é um alerta sobre um falso voluntário na saúde aqui em Erechim. Pode clicar aqui, Marcos, nesta notícia, porque é importante que as pessoas estejam atentas a isso, principalmente aquelas pessoas talvez mais desinformadas, né? E é importante que elas não abram as portas para este indivíduo aqui. Então, um rapaz moreno em torno de... Sim. Tá, a gente vai rever depois essa notícia aqui, com Bom Dia Notícias, mas a gente segue então a programação por aqui, ao meio-dia você pode ver esta informação aí, mas é importante que toda a comunidade de Erechim e de todo o Alto Uruguai tenha ciência, né, sobre este fato. E, enfim, sigam os órgãos oficiais para se comunicarem, né, e principalmente para receber as informações verídicas. Então, do governo federal, do governo do estado do Rio Grande do Sul, lá com certeza são informações verdadeiras. 10 horas e 55 minutos, vamos ver como é que então está o jornal impresso e digital, a edição desta quarta-feira. Já está na capa o que a doutora Letícia nos falava anteriormente, né, a questão que o isolamento social ele é importante neste momento, mas é importante que as pessoas mantenham certas atividades em sua rotina que auxiliem também numa questão de conexão humana. E é justamente disso que está trazendo a foto, né, na capa de hoje. Então, tempo livre e saudável dentro de casa em período de quarentena, o pai e filho então aí tocando violão, uma bela ação num momento como este. Em época de Covid-19, o certo e o errado, e quando se fala para as paredes, é destaque então aí na coluna Pente Fino do Rodrigo Finardi, que ele fala também da questão do sindicato, né, as pautas do sindicato para proteger os trabalhadores da alimentação. Ontem à noite a gente esteve conversando com os representantes, né, tanto o presidente do sindicato da alimentação aqui de Erechim, melhor dizendo, do Alto Uruguai, como representante então das indústrias de alimentação de todo o estado. Na página 3, as entidades aqui do município se unem e lançam campanha de arrecadação contra o coronavírus. O Salus Locke traz estes destaques também como exemplo de vó testar todo mundo o vilarejo italiano. Tem na página 4 a coluna de opinião. E na 5, a fiscalização, né? A Prefeitura e a Brigada Militar intensificam o cumprimento do decreto e também o governo de Aratiba está preocupado com prejuízos em relação ao coronavírus. Também tem informação sobre a estiagem. A GER alerta novamente para o nível crítico do ponto de captação de água. Na página 6, tem na região o exame de jacutinguense morto no Tocantins dá negativo para o coronavírus. E também aqui informação então da Isabel Seaber, ela trata então sobre as mudanças de rotinas, preocupações e também dá orientações para quem mora sozinho em casa, como então deve seguir para ter uma saúde mental em dia. Na página 8, então em quarentena, os professores, olha que bela ação, a gente vê muitos professores realizando, né, certos improvisos em um momento como este, em que não podem estar presencialmente dentro da sala de aula. Então, estão montando mini estúdios, né? E aí vai muito da criatividade. Então, professores utilizam a tecnologia para manter a rotina de estudos. A Amanda Mendes traz o destaque. Em Aratiba, a vacina está sendo aplicada em casa, também expediente lá em Carlos Gomes. A gente tem destaque para
o município de Gaurama, a vacinação inicia com idosos e trabalhadores da área da saúde. Também no município de Barra do Rio Azul, né, o primeiro público prioritário, e também Jacutinga, o município que institui o toque de recolher. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e em Sertão, um preso, uma pessoa foi presa, né, suspeito de assassinar ex-companheira no ano passado. O Alan traz destaque também para a força-tarefa realizada no município de Nonoai, que fiscalizou o ônibus de trabalhadores lá na IRS 406, e também saiba como registrar a ocorrência na delegacia online da Polícia Civil. Estão aí então as informações. Vamos mandar um bom dia a quem está nos acompanhando. A Marinês Câmara manda um bom dia para você também, a todos que nos acompanharam até agora. Você que está entrando neste momento, seja bem-vindo. 10 horas e 58 minutos. Eu vou pegar o jornal impresso e digital, impresso, né? A edição desta quarta-feira, então já está nas bancas para você adquirir. Lembrando que aqui tem todas as informações atualizadas sobre o coronavírus, informações importantes aqui feitas por jornalistas do Grupo Bom Dia de Comunicação. Ao meio-dia você é convidado então a acompanhar o Bom Dia Notícias com Leandro Zanotto, né? Mas antes disso a gente vai conferir a previsão do tempo. Olha, hoje a gente percebe muitos municípios, como o caso de Barão de Cotegipe, que registra aí 22 milhões, né, em prejuízos devido à estiagem, à seca, falta de chuva. E hoje a gente não tem previsão de chuva, novamente o tempo segue seco, à tarde deve fazer 30 graus, então predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Agora sim o recado para você então que quer acompanhar, já é convidado logo mais ao meio-dia. O Leandro Zanotto entra com um Bom Dia Notícias, com mais informações detalhadas sobre a situação do coronavírus em Erechim e em todo o Alto Uruguai. Eu volto amanhã a partir das 10h30 da manhã, você também é convidado a acompanhar o Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você, lave bem as mãos e fique em casa. Até mais, tchau, tchau.